Começa agora na mídia online Business Cast. Business Cast. Tudo sobre o mundo empresarial numa conversa produtiva e descontraída. Business Cast. Business Cast. Apresentação: André Gustavo. Começamos nosso Business Cast comigo mesmo, André Gustavo aqui. Sobrenome é o que não falta na minha vida. E olha lá, o tema de hoje é muito legal. Quem deu foi o Fernandinho, o nosso Ghost, que estava em Florianópolis, agora casado, largado, trocou até de apartamento. Então pega essa. Hoje é da ponte pra cá. Esse é o tema de hoje, da ponte pra cá. E vamos falar bastante de Atibaia. E aí, óbvio, estamos com quem? Com o Negrini aqui do lado. Negrini, beleza? Bom dia, como vai? Estamos de volta. Tudo jóia. Negrini, você tem, por um acaso, um palpite aí por que tá rolando da Copa? Porque vai sair essa gravação um pouquinho depois. Como é que é? Ou você vai falar em... Quer que eu fale em francês? Eu falo em francês. O palpite é esse, né? Mas sério? Eu acho que não escapa, né? Os caras tão fera mesmo. Mesmo que chegue a Argentina na final, mas não escapa. A França, acho que... Esse é meu palpite. Ih, rapaz, o cara vai... Polêmicas. Vai dar Espanha, eu tenho que honrar. Aliás, o Angel estava na última gravação. Temos que honrar a Espanha aqui. Mas aí é... Palpite, você está acompanhando de perto aí, Negrini. Show de bola. Eu acho que está jogando melhor, né? Bom demais. Vamos falar exatamente da ponte para cá. O que é isso, né? Vamos falar um pouquinho do interior de São Paulo. Eu acho que essa é uma característica um pouco de interior. Aí eu queria que você desenrolasse sobre isso. Que tem essa divisão aqui, ricos e pobres, da ponte para lá, da ponte para cá, ali acontece, aqui não acontece, retarda um lado, retarda no outro lado. Me dá um panorama aí para a gente começar esse papo de Atibaia. Em relação a Atibaia, uma das características interessantes ela é dividida por uma rodovia, né? Então, historicamente, você tem... a cidade cresce que nem uma teia de aranha, né? Você tem a aranha faz lá, começa num pontinho e ela vai fazendo a teia dela, né? A economia urbana analisa da mesma forma. Chama-se centro expandido, tá certo? O que aconteceu com a Atibaia? A Atibaia, ela tinha a parte do lado de cá da estrada, onde está a igreja, onde está a prefeitura, parte de bancos, essa coisa toda, ela foi crescendo e foi expandindo. A população, ela foi para a periferia, né? Ela atravessa a estrada, que é absolutamente natural. A sucessão de prefeitos, teoricamente, ela nunca se preocupa com isso. À medida que só vai se preocupar à medida que você tem um bolsão lá, todo ele que cresce, né? Se duplica a cada ano e assim por diante. Alguns prefeitos vieram e talvez entenderam isso e levaram a infraestrutura para o lado de lá, tá certo? Então, hoje, é só você analisar, né? Toda a política pública, ela, em questão de escola, ela está sempre para o lado de lá da estrada. Por quê? Porque aqui é uma cidade, o lado que nós estamos, a gente chama do lado de cá, é a cidade antiga, tá certo? Onde ela... Mas é onde progrediu mais? Não é que progrediu mais, ela começou aqui, né? Então, quando ela começa aqui, ela expande, ela chega no limite da estrada. Você tem que levar para o lado de lá. E vai caminhando, vai crescendo. E vai caminhando e vai até ela fazer divisa com os outros municípios e assim por diante. Agora, por que você investe lá? Porque a população maior está do lado de lá. Ou seja, o voto está lá. Além do voto, que o político precisa de voto, tá certo? É uma maneira de você, o governo, seja ele estadual ou federal, ele vem com dinheiro, investimentos, ele vai onde tem o maior volume populacional para você atingir. Ô Negrini, e aí o que eu tenho visto, não só nessa cidade, mas em várias, é que muitas vezes, como empresário, para ele pegar um ponto, para ele empreender, começa a ficar quase que equivalente, ou se não até mais caro o bairro, que talvez seria o de lá, que é o mais simples. Aí um metro quadrado, você fala, opa, peraí, para investir, às vezes já está até no mesmo valor do que o lado de cá. Você fala, olha só, porque o dinheiro também está lá. Né? Aliás, muita grana lá. Como é que você enxerga isso? Não é só o dinheiro, André. A questão é o seguinte, o empresário, quando ele empreende alguma coisa, o que ele quer? Ele quer ter lucro, né? Vender um comércio, por exemplo. Então, se você pegar hoje, há estudos, não são estudos
inclusive da prefeitura, que mostram que por exemplo, a antiga Avenida Copacabana, que agora mudou de nome, o nome de um ex-prefeito, né? O metro quadrado lá é mais caro que a Lucas. Tá. Por quê? Porque nós já falamos isso, a Lucas ela tem as suas limitações. Tá, para quem não está nos ouvindo, a Lucas é a principal aqui, a mais nova, então, teoricamente. Ela né? é uma avenida de passagem, tá certo? Ela não é uma avenida... o comércio sofre muito porque ela é uma arterial, né? A cidade, elas têm as arteriais que cruzam a cidade, tá certo? As ramificações que são os bairros. Então ela se tornou uma avenida de passagem, tá certo? Ela vem da periferia, a antiga periferia, o lado de lá da estrada, ela vem e traz toda a população que trabalha para o Centro Velho pela Lucas, né? Diferentemente, tá certo? Da avenida eu não lembro o nome, mas na antiga Copacabana, né? Mas você sentindo Cerejeiras, você está falando indo para lá? Cerejeiras, Imperial, aquele movimento que está lá, ali tem um comércio pujante. Tá Sim, certo? Então, louco. Por isso que é caro o metro quadrado, porque o que você abre funciona, né? Então você anda de... Mas é um poder, são pessoas com poder aquisitivo menor, mas que consomem o tempo inteiro. Então, mas isso é... E são tipos de serviços e produtos de consumo. Isso é só você analisar, o político tem que analisar o seguinte, a renda, quando ela é restrita, você aumenta o consumo em relação à renda. Por quê? Porque ela é restrita, então as pessoas consomem mais. Tá certo? De forma diferente. Quem tem a renda maior, mais elástica, ela procura alternativas para gastar. E é isso que eu queria até cutucar um pouco você. Você acha que Atibaia, vamos falar de Atibaia, né? Ela está pronta para receber esse refino, porque ela tem recebido, pós-pandemia, um número grande de pessoas de São Paulo, de outras regiões, com um poder aquisitivo maior. A gente percebe isso muito forte com a chegada de algumas empresas aqui que você fala, nossa, mas Atibaia comporta isso? Tem a ver com isso? E fala, nossa, e começa a realmente ter demanda nisso, né? Sem dúvida. É só você pegar o exemplo do Pão de Açúcar, por exemplo. Se você pegar e entrar na análise do Pão de Açúcar das lojas, Atibaia é uma loja que dá lucro acima da média para o Pão de Açúcar, de venda. De venda. Então, mesmo ele ninguém acreditava. Então, nós estamos falando de Pão de Açúcar, que é um supermercado acima da média. Se você for... A média que eu digo de qualidade, de oferta de produtos. Sim, eu gosto muito de lá. É bom. Então, tudo, teoricamente, é só você enxergar. E você tem um mercado ao lado, que é a gente pode falar, o Convém, que eu até imaginava que seria impactado, e você vê lá, não sofreu. Não, ele nichou, né? Sim. Ele nichou. Ele pegou um nicho refinado, ali eu atendo, e faz muito bem, com excelência, e está tudo certo. Um padrão de qualidade altíssimo. Sim. Agora, quem vem de São Paulo procura isso, né? Mas, eu tenho percebido, o custo de vida aqui não é barato, né? Você tem a gasolina mais cara, o imóvel subiu, os aluguéis são caros, o mercado imobiliário deu uma inflacionada, uma bolha que você fala, meu Deus. Então, a gente tem vivido um grande momento que está caríssimo viver aqui, né? Eu até brinquei com você antes, eu falei, será que a gente vai virar uma Vinhedo? E você falou, não, André, ali é outra pegada. Não dá mais, né? Vinhedo, Valinhos, que é o cinturão de Campinas, ele foi desenvolvido para isso, né? Então, é só você pegar o padrão de escolas, padrão de a gente está longe disso. Mas não é que seja pior que aqui, ele foi planejado. Atibaia é uma cidade... que historicamente ela cresceu sem planejamento, certo? Historicamente ela cresceu sem planejamento. Ela teve fases aí do segundo melhor clima do mundo, tá certo? Que ela atraiu os paulistanos de poder aquisitivo mais alto, aí nesses condomínios mais antigos, tá certo? Que vieram para cá, mas ela não se preparou para receber isso historicamente. Então, você diz de infraestrutura, de hospitais, escolas, né? Então, aí você tem um segundo momento nesse período aí histórico até hoje, você tem um segundo êxodo, certo? A migração para Atibaia. Por quê? Ela é muito perto de São Paulo, né? E dos aeroportos, né? Além dos aeroportos, isso da parte que também é fundamental para essa população de renda alta. Mas ela é muito perto de São Paulo. Hoje você vai a São Paulo hoje, você vê hoje quem frequenta Fernão Dias, todo dia está parada, né? Por quê? Porque é um volume de veículos. Não virando uma Raposo, né?
Já virou, né? Se você pegar, por exemplo, ali Terra Preta, toda aquela ali descida, é o caos todo dia, é o erro de planejamento, né? Então a gente fala aqui sistematicamente, até eu coloquei um número, né? O Brasil, por exemplo, cresceu em 2025 pelo IBGE 0,39, né? Ele vem caindo, o crescimento, a média nacional, a taxa média. Atibaia cresce positivamente, é só você olhar, né? Nós falamos aqui... Só de falar de emplacamento, falamos de Porsche, falamos de... né? Então você puxa, tirando a cidade de São Paulo, ela está entre quinta, acho que é região, quinta. A quinta ou sexta, que tem Porsche aqui. Então, é só olhar na rua, você vê o que tem de Porsche, certo? Engraçado, lá em casa não tem, né? Nem na minha. Ainda Nem não, minha. Viu, Ghost? Ainda não, mas logo. Então, são detalhes pequenininhos, né? Você vê essas grandes grifes chegando em Atibaia, algumas sobrevivem, outras... E essa atratividade pela avenida, a região mais central, né? Você vê o centro da cidade, lá abriu uma loja, um shopping, né? Chinês. Como se fosse um busca-busca da vida lá. E você tem lojas na Benedito, por exemplo, você compra, eu acho, o que você quiser, tal. Esse centro velho. Eu achei legal. Eu acho que a Atibaia está criando exatamente isso, Negrini. Não me falta nada, sabe? Não me falta nada. Concordo plenamente. O que acontece é que talvez eu pague mais caro do que em São Paulo, obviamente. Então, tenho visto empresas de refino, vamos chamar dessa forma, um pouco mais elitizadas. Algumas sobrevivem, outras não, como você disse. Mas as que trabalham com excelência, e a gente gravou com a Cris, né, do Burispa, a gente vê o sucesso que está, como as coisas estão indo super bem. Então, assim, é um mercado que está indo super legal. Então, tem grana aqui. O dinheiro, eu acho que é muito gasto em São Paulo, Campinas, só que quando tem coisa boa, ele põe dinheiro aqui, Negrini. O cara gasta aqui, ele vai no mercado bom, porque ele precisa pôr gasolina, ele precisa consumir, ele precisa comer. E o filho que ia, talvez, estudar em São Paulo, talvez, em breve, com a chegada aí, você viu o tamanho da escola que está sendo construída? Atibaia tem sido a menina dos olhos, talvez. Talvez hoje os olhos estejam para cá também, entendeu? Acho que com a melhoria da estrada, acho que a coisa vai explodir. E uma coisa que a gente tem que, talvez, que é histórico, né? Eu não estou aqui, mas Atibaia tem uma felicidade imensa, né? Com essa questão de verba pública, de acesso ao poder central, essa coisa toda, né? A gente tem... Talvez seja subutilizado, tá certo? Se a gente falar talvez de turismo, eu acho que falta muito. Então, mas a gente tem um detalhe, o seguinte: hoje você pega São Paulo, o estado de São Paulo arrecada próximo a 43% do PIB nacional, o estado, não Atibaia. É feito um sistema de equalização federal, tá certo? Que o Brasil é obrigado. Então a gente volta em torno de 13%, 14% voltam para o estado de São Paulo, da arrecadação de impostos, ok? Essa outra parte fica em Brasília, né? Qual é a menor distância para você acessar o pote de dinheiro lá em Brasília, certo? É ter um deputado federal. Eita, mas... Certo? Eu não estou discutindo partido, ok? E hoje temos? Temos um deputado federal que está eleito, está aí. Se você pegar a atuação em volta regional, ela é muito forte, né? A questão de trazer verba para cá. Então, o dinheiro está em Brasília, tá certo? Muito bem. Como o dinheiro está em São Paulo também, no governo do estado de São Paulo. Mas a gente vai entrar numa questão se é bem aplicado ou não, né, Negrini? Então, essas escolas que estão vindo, essas coisas que estão vindo, ela vem muito, o Estado e o governo federal, ele entende essa questão da taxa de crescimento, tá certo? Por quê? Porque você precisa gerar infraestrutura, né? Não adianta crescer, chegar todo mundo e não ter água, não ter esgoto, não ter... Então, você tem que ter infraestrutura. Então, a figura de buscar esse dinheiro é você ter alguém que tenha a chave da porta de bater na porta. Então, esse é o primeiro ponto. Se isso é subutilizado ou não, por questões pessoais ou de partido, é uma outra coisa. Mas nós temos esse acesso, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: você tem uma população que veio para cá, ela vem com poder aquisitivo alto, tá certo? Você tem uma média hoje, Atibaia, de 3 automóveis por residência,
né? Vai chegar E também é uma das cidades que mais tem piscinas. Exatamente. Não, fora a piscina, fora a quadra de tênis, fora esses que mais detalhes tem, técnicos, né? Mas são 3 automóveis. Então você pega ela no IBGE, você qualifica ela uma população média lá em cima, tá certo? A nível de renda. Esse cara, a cidade tem que preparar para... os empresários já enxergaram isso, tá certo? Nós vamos aí falamos sobre isso, a construção civil, né? Quando o cara põe dinheiro, ele quer vender o imóvel que ele construiu. Isso foi dito pelo Ângelo aí, que vende, tem movimento. A gente Sim, é um mercado. Isso, né? E ele falou, né? Como incorporador, eu falei, ainda é negócio? E ele falou, opa! Claro, Atibaia é uma cidade atrativa para o capital, né? Vem vindo, tanto horizontal quanto verticalmente. Pensei um empresário que não chorou e falou, opa! Eu falei, então que realmente deve ser um opa mesmo. Né? Está vendendo. Então você olha, por que está vendendo? Porque você tem poder aquisitivo. Está chegando gente, o que você constrói, você vende. Agora. Mas eu acho que está vindo um público que exige mais, né, Green? Não dá para ser mais man baby. Não dá para ser mais o meia boca. Esse é o detalhe. Eu acho que não dá mais. Então você olha, aí todo mundo fala, aquele restaurante é caro. Ele não é caro, né? Ele tem um padrão de qualidade lá em cima. Por quê? Porque tem alguém que exige isso. Sim. Então, as pessoas elas têm que se preparar, o comércio tem que enxergar que a cidade mudou. Eu acho que é isso. Você acha que o morador de Atibaia é outro? Eu estou falando de 10 anos para cá, vai? Não tenho dúvida disso. Se você pegar do tradicional lá, no original, tradicional, para o novo, você tem muito mais gente que Mas parece que ele não se encaixa mais. Parece que esse cara de Atibaia antigo, não estou menosprezando, falando mal, não é nada disso. Mas parece que ele não se encaixa mais. Atibaia tá com uma outra cara, uma outra roupagem. Me parece, né? Me corrija se eu estiver errado. Me parece que esse cara de Atibaia antigo, ele está indo embora para Nazaré, para Perdões. Me parece, ele quer a tranquilidade ainda, porque a tranquilidade de Atibaia se foi, não é mais, então tem trânsito, então é tudo cheio, é mais caro, a gasolina é mais cara, tudo é mais caro. Então mudou um pouco o morador de Atibaia hoje, me parece, não é nenhum estudo, me parece uma outra pessoa. Não é o cara que aceita mais aquele atendimento da padaria ruim que tinha antes. Ele quer pelo menos um bom dia, tudo bem como o senhor está. E não era assim. Quando eu cheguei aqui, não faz muito tempo, foi em 2017, eu estava bem no interiorzão mesmo. E aí eu posso te dar um exemplo bem clássico. Eu tenho um familiar, chegou ontem, ele é do Paraná de Londrina, que Londrina tem o quê? 600 e poucos mil habitantes. Ele fala, nossa, aqui é muito interior, né? E é engraçado que ele mora no interior, não é nem Curitiba, mas ele fala assim, aqui é muito diferente, né? Mas ele também já sente uma grande diferença. Então eu acho que a gente está sofrendo uma mutação. Acho que Atibaia está numa mutação, Negrini. Eu acho que empresários novos chegando, novas pessoas morando, novas exigências, e a gente não está pronto ainda, hein? Eu acho que você... Não é que é exigência, é que você tem um choque cultural, né? As pessoas estavam habituadas a andar na rua que passava a cavalo, é a mesma rua, né? Então você vai no mercado, o mercado é o mesmo. Você tinha eu lembro que, não sou tão mais velho que você, mas eu ia no mercado municipal, o cara amarrava o cavalo, tinha um lugar para o cavalo tomar água, certo? Sim. Então ele ia fazer compra, é o mesmo mercado, não mudou. O cara pinta, tal, ele não se preparou para o novo. Então aí você olha, o que vai acontecendo? Você vai exigindo e ela vai ficando cada vez mais cara, né? O IPTU é mais caro, o poder público ele vai aumentando tudo, tá certo? Então tá cheio de... Mas tá sugando de um lado e jogando para o outro lado. Pro outro lado da ponte. Exatamente. Você tem o Mas o lado da ponte daqui não tá, né? Você tem o professor Pardal na prefeitura, né? Tá cheio de... Salvador da Pátria, não precisa de Salvador da Pátria, né? Precisa de pessoa técnica, já falamos isso. Né? Técnico. E que faça o básico bem feito. Faz o básico bem feito. Agora, você teve aí, ela tinha que ter um perfil, né? Foi criado há muito tempo atrás um perfil da cidade, de indústria, para a indústria, para uma série de coisas. De repente, se perde isso, entendeu? Porque ela virou... Qual é o perfil de Atibaia hoje? Qual é o perfil industrial de Atibaia hoje? Né? Hoje, Negrini, indústria aqui... Tem várias. Mas ele não tem algo... Aqui não é o agro, aqui não é... Que sempre falou que foi o agro, né? Não, era o morango, era não sei o que, as flores. Mas não movimenta tanto assim, não me parece. Não, movimenta milhões de reais, né? Flores, morango... Mas é o que segura a cidade?
Não é só isso, né? Você tem Como um uma cidade centro de serviço. empresarial, por exemplo, que é uma pujança, acho né? que sim. Aquilo foi idealizado por um empresário brasileiro de Atibaia, de São Paulo, que veio para cá. Ali é muito legal, né? Então, mas legal. aquilo foi feito com um projeto, né? É. O cara desenhou aquilo e fez um projeto. tá bem Então, desenhado. aquilo é limpo, é organizado, Sim. tem portaria. Então, você traz empresas que são empresas multinacionais, o cara se sente seguro, você gera emprego. Mas também falta também, a gente pode pegar o exemplo de Extrema, né, que com essa parte fiscal, que é incentivo fiscal. Eu acho que Extrema deu foi à frente, né, nesse sentido. Por que está à frente? Porque você tem um governo de Minas que é um governador que enxergou isso, certo? É só você entender o nosso governo de São Paulo, ele também está fazendo, o atual governo, ele está fazendo coisas que são altamente interessantes, que vão gerar impacto a médio prazo, né? Médio prazo. Mas Minas enxergou isso. Tá? O que é a Extrema hoje? A Extrema levou grandes empresas de São Paulo. Né? Não é só incentivo, ela criou infraestrutura na cidade, grandes avenidas, fácil sofre, circulação. né, também, com mão de obra e tal, mas natural que isso ocorra, mas né, é o Negrini? Brasil inteiro, né? Mas aí é outro problema, né? Aí A gente quase não falou disso. São as bolsas, quase não falamos disso, isso é uma vergonha isso aí, tá certo? É o que eu falo sempre, né? Não adianta brigar com quem está lá, né? Jabuti não sobe em árvore, se ele está lá, alguém colocou ele lá, né? Eu vi uma tartaruga na árvore, você já viu? Não, se alguém está lá, alguém colocou ele lá. Ele não caiu lá sozinho, então agora tem que reconstruir tudo que está sendo feito aí. Mas Extrema levou uma parte, hoje o grande centro de logística para São Paulo está em Extrema. Você vê o volume de caminhões na estrada circulando. Agora, por quê? Porque alguém pensou nisso, tá certo? Extrema, Minas não é melhor que São Paulo, tá certo? Não é o fato de melhor, não. O cara foi inteligente ali, né? Ele pensou isso, tá certo? Você olha... De planejamento lá foi bem. O planejamento foi feito. Então, Atibaia... ela tem grandes vantagens porque ela está no entroncamento de duas grandes rodovias. Né? Mas o ponto é, da ponte para cá, da ponte para lá, a gente enxerga que tem negócio. Então, o investidor, o cara que está em São Paulo, o cara que quer vir para Atibaia é um grande mercado. A gente tem falado bastante disso. E está aflorando, né? Então, assim, tem um público com dinheiro, tem um público com poder aquisitivo menor também, que é a ponte para lá e ponte para cá. Ainda existe isso, né? Mas tem um público aí com grana que quer pôr dinheiro aqui dentro. E a gente tem conversado com vários empresários, né, Negrini? Gente com marcas de grande nome que querem estar aqui. Opa, enxerguei, estudei, estou fazendo meu análise, fiz meu estudo de cenário, estou aqui, fiz todo um estudo e acho que aqui é um bom lugar. Pô, então show de bola. E a gente tem visto essas empresas chegando. Obviamente, e aí eu vou jogar a bola para você, temos visto algumas quebrando. E a gente bate o olho e fala, vai dar problema, que a gente enxerga a gestão, você fala, nossa, o cara só comprou aqui, ou uma franquia, ou ele criou uma marca, mas ele não gere o negócio como deveria gerir, né? Que é o caso da Lucas, que você fala, ali tinha, né? Sei lá. A Avenida aqui tinha. Aqui né? tinha. Aqui tinha aí, por quê? Porque ela é uma... a Lucas, né? Quem pensou a Lucas, a Lucas é uma estrada, tá certo? Ela é a antiga estrada federal que chegava em Atibaia, ok? O que fizeram na Lucas? Transformaram a Lucas numa avenida bonita, bem... o projeto é interessante, tá certo? Só que o que acontece? Ela é uma avenida arterial, ela é de tráfego rápido. É que nem, por exemplo, a Avenida Paulista em São Paulo. Ou seja, para parar é um carro, não para, não né? Não dá para parar, não é nem a questão de parar, você não consegue, não dá, ela não foi Negrini? feita para isso. Não dá para frear, né? Exatamente. Então, hoje você tem academia, você tem aquilo... Se fizeram a elevação de pista, ninguém respeita, tá certo? Ninguém respeita o pedestre, ninguém respeita... Então, por quê? Porque ela é uma avenida de circulação, ela não é uma avenida para você parar e comprar, tá certo? Projetos que nem o do Pão de Açúcar, por exemplo, que foram feitos pensando na avenida de circulação. Foi ótimo, você entra, tem garagem e tal. Outros mercados... eles foram adaptando o que já existia. Então, hoje você tem acidentes, um volume de acidentes grandes, atropelamentos, não sei o quê. Você tem outros lugares, outras cidades que se prepararam para isso. Então, o cara fez o comércio, grandes avenidas, ou seja, você não confunde isso. Né? Negrini, mas na sua visão, você vindo de fora, você coloca dinheiro aqui? Claro. Você põe dinheiro em Atibaia?
colocaria, mas depende do lugar, né? Eu, por exemplo, tem lugares que eu não investiria, tá certo? Se eu fosse... Por quê? Existe um indicador também que se chama-se propensão marginal ao consumo, ok? Propensão marginal ao consumo. Isso procurem aí na internet. O Fernando, marginal não é do marginal lá que está pegando a carteira, Por hein? que é propensão marginal ao consumo, tá certo? Lá do lado, quando a gente fala, usando aí a analogia do ex-prefeito que diz isso, né? O lado de lá da estrada, a propensão marginal a consumo é muito maior do que do lado de cá, ok? Por quê? Porque lá a renda ela é restrita, né? Então você pega lá o teu salário, ou você tem que ir no mercado comprar roupa, quando você gasta o seu ele salário, queima, né? Ele gasta, vai porque ele tem que viver, tá certo? Do lado de cá, quando você tem o poder aquisitivo mais alto, tá certo? Você busca alternativas, né? Quando quem tem o poder de renda maior, ele vai procurar alternativas. Então, por exemplo, por que o cara faz um shopping em São Paulo, não estou comparando cidade, shopping Cidade Jardim. Você entra lá, nunca tem ninguém, né? Mas você tem as maiores joalherias. Sim. Você tem a loja da Rolex, você tem loja... O cara gasta. Então, o cara entra numa Tiffany, por exemplo, ele compra um presente para a mulher de... Ele já pagou o aluguel da Tiffany. 500 mil reais, um anel. Tudo bem. Quantos anéis ele vende de 500 mil reais? Ele vende um por mês, certo? Ou cada 2 meses. Então, ele pagou o aluguel, ele paga da loja. Então, essa propensão marginal é que o poder político tem que entender, público, tá certo? Se você tem lá você tem um consumo muito maior. Você anda, é nítido. Ah, não, ali é muita gente gastando. Você anda, a circulação de supermercado. As lojas de rede de supermercado que mais vendem são lá. Não, mas é notório. Tá? Então, por quê? Porque a propensão marginal a consumo é lá. Por que os grandes investimentos vão lá? Tá certo? Porque você tem mais necessidade lá do que aqui. Agora, aí você fala assim, isso é difícil de mudar? É difícil de mudar, certo? Você não vai conseguir mudar, por exemplo, uma Lucas. Nem se você quebrar tudo e começar de novo. Você Mas não eu muda mais. quero que você joga para empresário, Negrinho. Não foge não, mano. Aqui então investir em Atibaia. Me dá aqui, só para a gente fechar esse podcast, me dá algumas áreas que você acha que a Atibaia pode ser promissora. Vou dar um exemplo de uma aqui, Vou chutar aqui. Mercado imobiliário que a gente fala toda hora. Mercado imobiliário é certeza que aqui está super aquecido e vai que vai. Tem seus altos e baixos, normal, mas está super bem. Tem algumas outras que você pode falar, Na verdade, o que eu poderia dizer para o empresário, principalmente na área do comércio, né? Eu acho que o comércio, ele cabe ainda uma série de tipo de loja, de segmentação de lojas, eu acho bacana. A área da construção civil é uma área altamente interessante, tá certo? A parte industrial, você tem áreas de indústrias aí. A gente tem espaço aqui, espaço para crescer e tal. Então é o que eu digo sempre, né? Turismo, você acha que é um mercado aqui? Então, o turismo, o receptivo nosso, eu acho que precisa melhorar, né? Você diz hotelaria, no geral, esse tipo de coisa? Você tem 2 hotéis aqui, sim, teoricamente, fortes, né? Você tem os o menores Tauá e o Bourbon, que tem uma infraestrutura maior, tal, que teoricamente trabalham full, né? Né? Tem atrativo. Agora, você tem uma rede menor de hotéis, tá certo? Que sofrem com essa concorrência, tá certo? Mas aquilo que eu digo, Atibaia, né? Ela é uma cidade interessantíssima, né? Ela está muito bem localizada, né? Próximo de centros grandes. Ela tem ainda atrativos. Você investiria da ponte para lá ou da ponte para cá? Ixi, Ghost, foi no meio agora essa, hein? Eu investiria, como empresário, tá certo? Eu investiria da ponte para lá. Legal. Né? Então, ficou aí a dica no nosso podcast do Business Cast da ponte para lá. É isso aí, Negrini. Show de bola. Obrigado, Ghost. Valeu, nos siga. E, entra lá, Rádio Mídia On. Não esquece, Rádio Mídia On. Entra no YouTube, no Instagram, faz pergunta, participa do programa. Tá bom? Te espero lá. Um abraço.